Bom dia, garotada do oitavo ano, que é o professor Nilton, e vamos lá para dar continuidade ao nosso conteúdo. Gente, na aula passada, nós falamos a respeito dos grupos políticos, né, que compunham a Convenção Nacional, que era o que estava governando. O rei ainda era rei, porém, ele estava meio quietinho lá enquanto a Constituição estava sendo elaborada. E aí nós falamos sobre os grupos que participavam, né? Falamos principalmente dos jacobinos e dos girondinos. Vai ser importantíssimo esses dois grupos a partir de agora, tá, gente? Porque vamos ter uma alternância no governo a partir desses grupos, tá? Lembrando que os jacobinos representam baixa burguesia e os girondinos a alta e média burguesia, tá? Vamos lá. Convenção Nacional. Gente, o Luís XVI, o rei, né, que antes tinha sido o monarca absolutista que mandava nas coisas, tomava as decisões, vivia no luxo enquanto a população vivia na pobreza, agora está tendo que obedecer uma constituição, uma lei, foi obrigado, lembra lá? Que invadiram o palácio? Pois é, ele foi obrigado a assinar uma lei, agora ele não era mais um absolutista, agora ele deveria obedecer à lei como qualquer outra pessoa aí que morasse, que fosse cidadão da França, tá? Então, gente, esse rei ele não vai se aquietar e, tudo bem, perdi o comando. Não, né? Ele vai tentar planejar aí uma forma de restaurar o quê? O absolutismo, uma forma de retornar a França a ser um país governado por uma monarquia absolutista, tá? E para isso, gente, ele precisaria de auxílio, tá? E aí é importante a gente falar sobre dois outros países absolutistas, que é a Prússia e a Áustria, tá, gente? Porque esses países, eles tinham uma sociedade organizada bem semelhante à forma que a sociedade estava organizada na França antes da Revolução. Então, qual era o medo das monarquias da Áustria e da Prússia? O medo deles era que a Revolução Francesa fosse um espelho para a população pobre dos seus países. Então, vai que essa população aqui, que se assemelha muito com o terceiro estado da França, toma conhecimento que na França o terceiro estado fez uma revolta, venceu, tirou o rei, e aí eles podem tentar fazer essa revolta aqui também. Então a Áustria e a Prússia tinham muito medo, na verdade, que a Revolução Francesa se estendesse, não a Revolução Francesa, né? Mas que o ideal, a ideia da Revolução se estendesse para as classes populares do seu país e eles também fizessem revoltas. Então a Áustria e a Prússia, gente, eles vão organizar um exército para invadir a França para tentar retornar, restaurar o absolutismo, ou seja, fazer com que o Luís XVI voltasse aí a ser um rei absolutista. Nessa guerra, nesse problema todo que aconteceu aí, gente, o Luís XVI ele vai ser acusado de traição, né? Vão dizer aí que ele entregou alguns planos de guerra para os austríacos e para o pessoal da Prússia. Então ele vai ser condenado à traição e ele vai ser preso, tá? E quando chega em 1793, ele vai ser guilhotinado, gente. Isso mesmo, vão assassinar o rei, né? Vão condená-lo na verdade, tá? Vão condenar o rei à morte. E aqui você tem aqui o que seria aí esse momento, né? Lembrando, gente, que a guilhotina, esse instrumento, que eu vou passar o slide, mas depois eu volto. Esse instrumento aqui, gente, a guilhotina, ele foi popularizado durante a Revolução Francesa. Mas sabe por quê? Porque durante muito tempo, gente, na França, a morte na guilhotina era uma morte para os nobres, as pessoas ricas, as pessoas importantes da sociedade. Isso porque, segundo eles, a morte era rápida e sem dor. Sabe como funciona, né? Põe a cabecinha do rapaz aqui e corta, ainda corta o cabelo dele para não estragar muito a lâmina. Puxa aqui, solta de uma vez e aí isso corta e a pessoa morre. Então para eles era uma morte rápida e sem dor. Por isso que só os nobres eram condenados à morte dessa forma, eram guilhotinados. Quando a Revolução Francesa chega, quando o pessoal lá da Revolução chega ao poder,
eles vão popularizar. Não existe esse negócio de um instrumento para matar só os nobres, né? A guilhotina agora vai matar qualquer pessoa que seja condenada, entre elas o próprio rei, que é o caso que nós estamos vendo aqui, o Luís XVI. Gente, esse episódio da execução do Luís XVI, ele é outro episódio que foi muito importante para a Revolução, porque basicamente caía por terra aquela ideia de quem defendia o absolutismo, de que os reis eram representantes de Deus, de que os reis eram meio que divindades, eram superiores, tá? Na hora da morte seriam todos iguais. Essa foi uma das ideias na hora de popularizar a utilização da guilhotina, dar uma morte igual para todos, independente de ser um rei, independente de ser um sans-culotte, independente de quem seja, vai ser a mesma morte, tá? Isso simboliza também, gente, o fim da monarquia. Até então, nós tínhamos tido o fim do absolutismo, mas ainda tínhamos o rei, ainda tínhamos uma monarquia. Com a execução do rei, agora, nós temos o fim da monarquia também. Então, vai se instaurar uma república na França, tá? Ou seja, agora nós tivemos sim uma mudança política, um modelo de governo se alterou, tá? E aí, gente, nós vamos ter a Convenção Nacional. A Convenção Nacional, gente, lembra? Quando foi feito, lembra que fizeram a maior onda para fazer uma Constituição, certo? Só que essa Constituição, gente, o modelo político ainda era monárquico. Então era uma monarquia constitucional. Agora o rei foi guilhotinado, acabou a monarquia, então precisa criar uma nova Constituição, dessa vez uma Constituição que seja republicana, ou seja, uma Constituição ligada à República, porque a monarquia acabou, tá? E aí eu coloquei para vocês os principais pontos dessa nova Constituição agora ligada à República, tá? Então presta atenção, olha lá. Ah, tio, mas eles não fizeram uma onda para fazer uma Constituição, não criaram a Constituição lá? Certo, perfeito. Mas aí era uma Constituição ligada a um modelo de governo monárquico, com o rei. Guilhotinaram o rei, agora começou um período de república, eles precisam de uma nova Constituição agora, não mais com uma monarquia como modelo de governo, e sim como uma república, tá? E aí, entre as modificações aí que ocorreram nessa nova república, abolição da escravidão, tanto na França quanto nas colônias, sufrágio universal masculino, ou seja, direito ao voto, todos, tá? Lei do máximo, essa lei aqui, gente, ela estipulava preços, ela tabelava preços de alguns produtos, tá? E direito ao ensino público. Regime do terror. Olha só, gente, como a gente viu lá na frente, os jacobinos e os girondinos, eles tinham ideias diferentes. Os girondinos queriam restringir as conquistas ao grupo de burgueses, ou seja, ao grupo do terceiro estado, que tivesse mais condições. Já os jacobinos queriam que as conquistas que foram feitas pela Revolução fossem para todos, do burguês mais rico ao sans-culotte mais pobre. Então é como se os jacobinos quisessem que as mudanças sociais fossem benéficas para todos, e já os girondinos eles querem só para um grupo desse terceiro estado, o grupo da burguesia rica, tá? Alta e média burguesia. Gente, nesse impasse aí entre jacobinos e girondinos, os jacobinos acabam assumindo o poder, e aí nós vamos ter como grande figura, grande nome aí representando os jacobinos, o Robespierre. Vamos ter outros, como a gente vai falar do Danton daqui a pouco, mas o Robespierre, gente, ele era o mais importante. Esse carinha era tão famoso na França naquele período, que ele era tão famoso, e a índole dele tinha uma fama tão grande que ele era conhecido como o incorruptível. Ele foi um dos líderes desse movimento revolucionário. Era um líder jacobino, tá? Só que nesse período, gente, como o nome diz, regime do terror, a gente vai perceber um grande número de condenados aqui à morte pela guilhotina. Então bora lá. Durante esse período, gente, a gente vai ter o Comitê de Salvação Pública. Isso aqui, gente, era o órgão que passou a representar o poder executivo, ou seja, o poder de governo. E o Comitê de Segurança Geral.
Comitê de Segurança Geral, gente, o objetivo era investigar suspeitos de traição. Ah, traição contra o quê? Contra a Revolução. Qualquer pessoa que falasse contra a Revolução ou que fosse suspeita de ser contra a Revolução teria aí que seria investigado pelo Comitê de Segurança Geral e depois iria para o Tribunal Revolucionário, onde essa pessoa seria julgada. Agora é o seguinte, gente, a gente chama de regime do terror porque essas investigações a fundo praticamente elas não aconteciam. Então as pessoas elas eram acusadas, iam para o Tribunal Revolucionário e eram condenadas à morte. Durante esse período, milhares de pessoas, eu disse milhares de franceses foram guilhotinados, gente. Os jacobinos, nesse processo, perseguiram, por exemplo, os seus opositores políticos, que no caso eram os girondinos. Então, muitos girondinos foram guilhotinados por pensar politicamente diferente dos jacobinos. É por isso que chamamos de regime do terror, tá, gente? Eram mortes direto acontecendo na guilhotina. Muitas pessoas morrendo, muitos franceses. Como eu disse, qualquer um que falasse contra o movimento revolucionário ou fosse contra a ideia de revolução ou simplesmente fosse suspeito de ser contra, era colocado aqui na guilhotina, tá? E isso, gente, vai gerar um conflito interno entre jacobinos. Aqui eu botei para vocês, ó, Danton versus Robespierre. Robespierre, gente, era quem mais apoiava esse processo aqui de Comitê de Segurança, Tribunal Revolucionário, morte na guilhotina. Já o Danton, que também era um jacobino, gente, ele vai discordar, ele vai dizer que está demais esse processo, que muitas pessoas estão sendo mortas, e ele vai ter um grande número de seguidores. O fim de Danton, entretanto, é trágico, gente. O Robespierre aí, o tribunal, vão prender e eles também, eles junto com os seus seguidores, também serão guilhotinados. Ou seja, os jacobinos acusavam de traição e condenavam à morte até mesmo jacobinos que fossem contrários a toda essa organização aqui, tá? Com esse processo, gente, de regime do terror, os jacobinos acabam perdendo muito apoio. Como eu disse para vocês, dentro do próprio partido jacobino vamos ter pessoas que discordavam. Fora então, esse número aumenta ainda mais. O pessoal lá do Girondino, percebendo aí que os jacobinos estão enfraquecidos, eles vão dar um golpe, tá? Chamado golpe do 9 Termidor. Esses nomes aqui, gente, é porque quando foi feita a Revolução, os revolucionários criaram um calendário revolucionário. Então isso aqui seria um mês, tá? Eu não sei dizer para vocês o mês certo, mas vocês podem jogar aí na internet, tem uma tabelinha lá, tá? Mas você só precisa saber isso. Isso aqui é correspondente a um mês, tá? Daqui a pouco a gente vai falar do Brumário, que foi um outro golpe referente a um outro mês, tá? Então aqui o Termidor, tá? Um golpe dos girondinos. E aí, gente, então acabou o regime do terror, né? Porque os jacobinos, a ala pobre radical, tomou o poder e saiu fazendo muita besteira. Agora voltou o poder para os girondinos, então tudo vai se acalmar. Não foi bem assim não, gente, porque também vamos ter nesse período o chamado terror branco. Que foi o terror branco? Banco não existe, né, tio? Que foi o terror branco? É o contragolpe, é os girondinos perseguindo e guilhotinando os jacobinos. Quando pensava que teria fim esse processo aí, não, tá? Vamos ter aí os girondinos também perseguindo os jacobinos. A partir do momento que os girondinos tomam o poder, gente, a gente começa o período que a gente chama de diretório, tá? O governo agora seria 5 diretores ou conselheiro. Esse diretório, que foi de 1795 a 1799, tinha como objetivo impedir a volta dos jacobinos e do autoritarismo. Ou seja, o diretório devia impedir que os jacobinos voltassem ao poder e de alguma forma instaurasse um governo autoritário. Seja um governo autoritário através dos jacobinos ou um governo autoritário através de um possível novo rei, digamos assim, tá?
E aí, gente, é importante essa parte aqui, ó. Diretório versus restauradores e jacobinos. O diretório, gente, vivia ameaçado. Esses 5 diretores e 5 girondinos viviam ameaçados. Porque a França tinha os restauradores. Quem eram os restauradores? Aqueles que queriam um retorno da monarquia. Tá? E existiam, da monarquia absolutista. E existiam os jacobinos, que é quem quer tomar o poder, tá? Não pensa que os jacobinos vão ficar quietinhos ali, não. Eles também estão o tempo inteiro tentando se organizar para tentar tomar o poder. Então, o diretório, gente, os diretores vão dizer o seguinte: eles vão depender muito do exército da França para se proteger dessas ameaças aqui. Então, a partir de um momento, vão pensar o seguinte, ó, somente um exército é capaz de instituir um governo forte e centralizado. Ou seja, essa briga política entre girondinos, jacobinos, entre república e restauradores, isso aqui não vai acabar. Somente o exército vai dar conta de terminar aqui com essas questões, essas complicações, essa crise. E é aí que aparece, gente, a figura do Napoleão Bonaparte, o Napo, um grande líder do Exército Nacional. Inclusive o exercício que eu vou passar daqui a pouco para vocês tem relação direta com ele, tá? O Napo, gente, ele percebendo, ele é um cara que tinha muito prestígio dentro do exército e dentro da alta burguesia. Ele era uma pessoa muito respeitada, tá? Era o líder do exército. Tinha vencido muitas batalhas, como vocês vão ver, por exemplo, no Egito, tá? E aí Napoleão percebe que ele pode tomar o poder e aí vem o golpe do 18 Brumário. Alguns está 18 de Brumário, tá? Foi o golpe do 18 Brumário, gente. Napoleão Bonaparte dissolveu o diretório, ou seja, acabou com o diretório e botou no lugar um outro sistema de governo que ele chamou de sistema de consulado, tá? A França ia ser governada por cônsules. E aí daqui a pouco a gente vai ver como começa essa história na próxima aula de cônsules. No início eram 3, depois ficou um vitalício, e a gente vai falar de tudo isso aí já no período de era napoleônica, tá, gente? Então, olha só, golpe do 18 Brumário. Napoleão Bonaparte, junto com o exército, claro, né, com todo o seu prestígio, invade a França, não, desculpa, tá? Invade Paris, dissolve o diretório e no lugar para governar a França ele coloca um sistema que ele chama de consulado, certo? Gente, agora vocês vão fazer uma atividade que está na página, vou botar aqui para vocês, um minutinho só, página 61, página 61, tá? É um exercício de pesquisa. Então tem lá o tema, como eu disse, é sobre Napoleão, sobre algumas batalhas dele, inclusive no Egito, principalmente no Egito. Então você vai fazer essa pesquisa e vai responder essas questões, tá? Fiquem todos com Deus, tenham um excelente dia e até a próxima.